Olá, eu me chamo Guilherme, Eu me chamo Rayane. nós somos casados há 2 anos e 4 meses e hoje nós vamos falar um pouco para vocês sobre casamento, noivado e namoro. Na nossa igreja, no mês passado, nós trabalhamos diretamente com famílias. O tema principal das mensagens, das palestras e das conversas na Igreja Batista de Jardim Floresta era sobre famílias. E mais uma vez, hoje nós falaremos e tentaremos contribuir um pouco mais para o crescimento de jovens cristãos. Jovens que estão namorando, jovens que estão noivando e até mesmo jovens solteiros que pensam em casar. Algumas perguntas já nos foram feitas, e nós tentaremos juntos, eu e a Rayane, falar sobre essas perguntas com as nossas experiências e principalmente com a palavra de Deus, que de fato é o que importa. A primeira dúvida que nos foi levantada é: quais são as dificuldades de jovens casais no casamento? Como o Guilherme falou, nós vamos falar de alguns pontos aqui e vamos começar por esse. Quais as dificuldades de um jovem casal no casamento? Eu acho importante a gente partir do pressuposto de lembrar de que são dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto, como o pastor bem falou sobre isso no vídeo que foi gravado no mês da família, com a família dele. Mas um ponto que eu acho importante a gente falar é a questão da maturidade. Por sermos jovens, terão alguns pontos, algumas dificuldades que teremos relacionado à maturidade, à falta de maturidade, na verdade, que a gente não tem pela questão da idade. Não que um casal mais velho também não possa enfrentar essa mesma dificuldade. Na verdade, são dificuldades bem parecidas, que todo casal, independente se é jovem ou mais velho, vai enfrentar no início do casamento. Só que devido a uma certa idade, uma experiência maior, os casais mais velhos talvez tenham mais facilidade com algumas situações que o casal jovem não teria. Então, a falta de maturidade em alguns pontos, eu acho que é algo que dificulta. A gente, por ser jovem, a gente às vezes acha que sabe muita coisa, a gente tem um certo orgulho de achar que sabe demais, mas quando a gente casa, a gente vê que a gente não sabe muita coisa e a gente precisa ter a humildade, a maturidade de buscar resolver as coisas da melhor forma possível, de maneira madura. Como a Rayane falou, a grande e maior dificuldade é que são dois pecadores morando juntos. Não importa a idade, não importa se a pessoa já tem 50 anos ou se a pessoa tem 20 e poucos anos, como nós temos, mas a grande dificuldade é que são duas pessoas que tiveram criações diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, que agora têm que resolver todas as suas coisas juntas. E a grande sacada do casamento entre jovens ou entre mais velhos é viver de acordo com a palavra de Deus. Nós temos um grande filtro ou uma grande bússola que nos leva para a tomada de decisões corretas, que é a palavra de Deus. O papel do homem no casamento, ele é explicado como o homem deve proceder na palavra de Deus. O papel da mulher também, ele é muito bem explicado como ela deve proceder, também encontrado na palavra de Deus. Então nós sabemos que a grande bússola ou a grande lâmpada para os nossos pés, aquilo que iluminará os nossos caminhos no casamento ou em qualquer lugar ou em qualquer área que nós tivemos, será a palavra de Deus. Então, o que nós podemos passar para vocês? Como a Rayane falou, primeiramente, nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós não sabemos de tudo. Segundo ponto é que nós precisamos amar o nosso parceiro acima de tudo e principalmente amar a Deus e a sua palavra e obedecer ela. Porque as dificuldades elas surgirão, os problemas, os conflitos, mas todos esses conflitos eles precisarão ser resolvidos de acordo com a palavra de Deus, como a Rayane acabou de falar. Então, a melhor maneira que nós podemos viver para enfrentar todas essas dificuldades é vivendo de acordo com a palavra de Deus. A importância, como o Guilherme falou, a importância de cada um saber o seu papel de acordo com a palavra de Deus, saber ali bem definido, vai ajudar em muita coisa, em muitas dificuldades que o casal pode enfrentar. E também alguns ajustes que precisam ser feitos, e às vezes a gente não quer fazer.
no início do casamento. Ajustes financeiros, ajustes de gosto. Cada um foi criado de uma forma diferente e um às vezes não quer abrir mão de uma coisa e o outro vice-versa. Então, muitos ajustes precisam ser feitos ali no início do casamento, né? Muitas pessoas até falam que é bem difícil o início, muitas pessoas nos assustam até. Eu lembro que quando a gente já estava próximo ao casamento, muitas pessoas falavam que o primeiro ano era algo assim assustador mesmo, o primeiro ano de casado. Mas a gente, não dizendo que não é difícil, sim, dificuldades não, é isso que a gente está falando aqui, dificuldades surgiram. Mas a gente tendo a palavra de Deus como a bússola, como o Guilherme disse, como a nossa fonte, lembrando sempre do que ela diz, é o que nos ajudará a prosseguir de uma maneira correta, de uma maneira madura, de uma maneira sábia. Primeiro que o casamento, ele diz a respeito de obedecermos à palavra de Deus e fazermos o nosso companheiro feliz. É como a Raiane falou, primeiramente nós temos que ter humildade que o casamento não gira em torno de nós, mas sim gira em torno de Deus. O casamento, assim como todo o nosso proceder, ele precisa glorificar o nome do Senhor. Se de fato você é cristão, você precisa entender que o casamento, ele não é uma válvula de escape para você realizar todos os seus desejos, todas as suas vontades, mas sim é um local de sacrifício e principalmente de obediência à palavra do Senhor. Como a Raiane falou, nós precisamos nos sacrificar em algumas coisas, nós precisamos entender que o nosso companheiro foi criado de uma maneira diferente e nos adaptar àquilo. Saber que no começo nós teremos algumas divergências, mas essas divergências logo serão sanadas e serão solucionadas de acordo com a vontade de Deus. E lógico, se abrirmos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus e principalmente também amar o nosso parceiro acima dos nossos próprios gostos, né? Uma outra coisa que nos foi levantada é quais são os cuidados que um cristão precisa ter no namoro ou até mesmo no noivado, né? Os cuidados que o cristão precisa ter é o mesmo cuidado que ele precisa ter no casamento. O cristão precisa sempre se manter puro. Lógico que o casamento, ele te dá a liberdade de tais práticas que o namoro e o noivado não te dão se você quer viver de acordo com a palavra de Deus. A grande dificuldade que os jovens têm é de manter puro a sua conduta em relação a meios, em relação à vontade e prazeres sexuais. Então, primeiramente, você precisa se abster das suas vontades. A palavra de Deus diz que você precisa viver uma vida pura. Então, busque sempre a santificação, porque sem santificação, primeiramente, nós nem veremos a Deus. Então, se você quer glorificar a Deus no seu namoro, no seu noivado, você precisa viver uma vida em santidade. E uma vida em santidade, como a palavra de Deus nos diz, ela não intitula ali que você deve viver em santidade se você for casado, se você for solteiro. Não, é para todo mundo, né? Independente se você é casado, independente se você é solteiro, se você está namorando, se vocês estão noivos. A gente deve buscar andar em santidade, buscar essa santificação. E uma forma que eu acho muito boa da gente conseguir manter, e aliás, da gente ter esse cuidado, né? O ponto é o cuidado que a gente deve ter no namoro e no noivado, é buscar boas amizades, amizades firmes ali na palavra de Deus, amizades que podem te ajudar nesse processo, né? Que podem te aconselhar. Casais mais maduros, mais experientes, que podem te ajudar ali de alguma forma, né, a como manter, a como ter cuidado no namoro e no casamento. Um ponto que a Raiane levantou na primeira pergunta é sermos maduros e principalmente sermos humildes. Nós precisamos reconhecer que no período do namoro e do noivado nós não sabemos de absolutamente nada. A Raiane ainda foi generosa falando que nós sabíamos de alguma coisa, mas praticamente nós sabemos de pouquíssimas coisas. Então é muito interessante você ter casais cristãos verdadeiros perto de você, te ensinando, te instruindo biblicamente, porque de fato nós não sabemos de tudo, mas nós podemos contribuir sim para um crescimento de um casal que é noivo, porque nós já passamos por essa etapa, por um casal que começou a namorar agora.
Então nós podemos sim contribuir na vida de vocês. Então procurem pessoas que estejam empenhadas em te ajudar a crescer em santidade, crescer no conhecimento da palavra de Deus e te mostrem o que de fato o casamento o casamento pode te mostrar. Então que você procure pessoas que estejam dispostas a te ajudar. No caso da nossa igreja, nós temos diversos casais casados que creem na palavra do Senhor, que vivem de acordo com a palavra do Senhor. Então aproxime-se desses casais, que essas pessoas com certeza estarão dispostas a te ajudar nesse crescimento e no caminho que você tem traçado, né, que é o do altar. Busquem conselhos. A palavra de Deus mesmo diz, né, que é bom ouvir conselhos, buscar pessoas que possam te dar bons conselhos. E é também uma coisa desse cuidado do namoro, do noivado, não ficar buscando viver ali naquela linha tênue, né, do que eu posso fazer, até onde eu posso ir, que eu vou permanecer puro, que eu vou permanecer santo, né? Não ir até o seu limite ali, achando que você não pecou com aquilo. Eu acho um ponto importante isso, de você ter em mente que você deve viver o seu namoro e noivado para a honra e glória do Senhor, de acordo com a sua palavra, mas não indo ali naquele terreno tão perigoso que a gente sabe que é, né, o namoro, que é essa fase da nossa vida, né? Isso. Algumas pessoas, elas gostam de dizer que isso é pecado e isso não é pecado em relação a namoro, sendo que a palavra de Deus, ela não proíbe, mas ela também não autoriza algumas práticas. Então, o que a Rayane tá falando de uma maneira mais clara é a respeito, por exemplo, se você tem uma dificuldade com o seu namorado, de que vocês não conseguem ficar muito tempo a sós, juntos, se beijando, então evite tais práticas que podem te levar a pecar. Se você sabe que você tem uma dificuldade de se manter puro, mas você tem um interesse em preservar a sua pureza, então você já conhece o seu ponto fraco. Então evite essas práticas, esses locais ou coisas que podem te levar a pecar. Busque sempre andar em santidade, buscar de acordo com a palavra de Deus. E uma coisa, ela é muito clara e todo mundo sabe, todos nós conhecemos as nossas dificuldades, nós sabemos aonde nós estamos mais facilmente, onde somos mais facilmente inclinados a cair. Então evite. A palavra de Deus diz que nós devemos nos abster de toda ou qualquer aparência do mal. Então se tem uma aparênciazinha do mal e aquilo pode fazer pecar, fuja. Saia de perto disso. E se o teu namoro já está te fazendo pecar, eu tenho uma má notícia para você. Você precisa ou terminar ou principalmente se arrepender, porque se no seu namoro as coisas, ou no seu noivado as coisas já estão desse jeito, no casamento dificilmente as coisas melhorarão, porque a única coisa que pode mudar uma pessoa verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus, e não é um casamento ou um noivado ou seu companheiro. E outra coisa que nos foi levantada é como se manter puro. É isso que a gente acabou de falar anteriormente. A palavra de Deus diz que no Salmo 119 que como o jovem pode manter puro? O salmista faz essa indagação, ele faz essa pergunta: como o jovem pode manter puro o seu caminho? Aí ele mesmo responde: vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Aquilo que de fato que nos norteará para uma vida santa e plena de acordo com a palavra de Deus, ou é a palavra de Deus. Então nós precisamos viver em obediência. A palavra de Deus, ela nos dá todas as alternativas, tudo aquilo que nós precisamos fazer para vivermos uma vida que agrade a Deus. Então, precisamos o quê? Primeiramente, conhecer a palavra de Deus, obedecê-la e principalmente aplicá-la em nossas vidas. Fugir da imoralidade sexual é um ponto muito importante. A gente volta para a questão da santificação. A gente deve viver nessa constante busca de sermos santos. O ponto é como se manter puro antes e depois do casamento. A gente, algumas coisas que não nos é permitido fazer no namoro, por exemplo, e no noivado, que nos é permitido no casamento, mas que também devemos ter alguns cuidados no casamento. Não é porque
tem sim coisas que no namoro e no noivado eu não posso fazer, mas que eu posso fazer no casamento, que eu não preciso ter o meu cuidado também, né, no casamento. Preciso me manter, continuar me mantendo puro, continuar buscando a santificação, como eu falei antes, né? Isso é uma ordem para todos nós, independente se estamos casados, independente se estamos solteiros. A gente deve continuar buscando isso e como casados tem outros tipos de cuidados que a gente deve ter, né? De se manter puro. Por exemplo, a questão de olhar para o próximo, de desejar, a questão do adultério e tantas outras coisas. A tentação, ela chegará até você solteiro, você noivo ou você casado. Só que os cuidados, eles precisam sempre ser vistos em nossa vida. Os cuidados, eles precisam ser redobrados. Porque, como a Raine falou, no namoro você será tentado de uma maneira, no noivado de uma maneira, e no casamento você irá ser tentado de outra maneira. Então nós precisamos nos conservar puro para o Senhor, porque Deus quer a santificação tanto dos solteiros, como dos casados, como dos noivos, como dos viúvos. Deus quer a santidade de todos. A palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então ali a palavra de Deus não está falando que aos namorados que não forem santos, eles não verão a Deus. Não, ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não importa se você é casado, solteiro, viúvo, se você é homem, se você é mulher. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela fala a respeito de santidade. Então não importa se você é noivo ou se você é casado, você precisa buscar a santidade sempre. E em Hebreus diz claramente para você que é casado, que acha que precisa se santificar menos que uma pessoa que está namorando ou até mesmo uma pessoa que já está noiva. A palavra de Deus diz que Deus julgará os adúlteros e os impuros de uma maneira um pouco mais rigorosa. Então não é que você já está casado que você não precisa santificar-se. Você precisa se santificar sim. Todos nós precisamos de santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Com certeza. E lembrar sempre também, a gente deve ter em mente o voto que a gente fez àquela pessoa no início do casamento, né? E principalmente o voto que a gente tem com Deus. A gente fez um compromisso ali diante de pessoas no dia do casamento, que foi feito diante de Deus principalmente. Então devemos honrar esse voto que fizemos, né? De sermos fiéis, de buscarmos andar de uma maneira bíblica. E eu acho que um ponto também que a gente falou anteriormente no outro ponto, a gente pode trazer para agora, também continuar buscando casais que possam te ajudar a andar dessa maneira, né? Por exemplo, é muito mais difícil você ter uma conduta bíblica, uma conduta boa, se você está rodeado de pessoas que não têm essa conduta, mesmo você sendo cristão. Evitar as más conversações, né? Buscar estar entre pessoas que vão contribuir para que você tenha uma vida de acordo com a vontade de Deus. Claro que primeiramente lembrando o que diz a sua palavra e tendo uma vida de busca a Deus, né? Tendo um culto doméstico, como a gente comentou, também foi falado nos vídeos da família, lendo a palavra juntos, orando, indo à igreja e tudo mais que a gente já sabe, né? Quando nós estamos perto de pessoas verdadeiramente crentes, a contribuição que essas pessoas trazem para a nossa vida é algo fundamental. Como a Raine falou, nós precisamos estar rodeados de pessoas que creem no Evangelho. É muito difícil você viver uma vida em pecado quando você está andando sempre com pessoas que buscam a santificação. Primeiro que você vai ficar constrangida e você não vai querer mais andar com essas pessoas, ou você será motivado a melhorar e crescer no conhecimento de Deus. Então, a gente vai tocar mais uma vez nessa tecla. Ande perto de pessoas que querem crescer no conhecimento de Deus. Podem te ajudar na caminhada. Busquem pessoas que creem no Evangelho de verdade. Andem perto dessas pessoas. Busquem ter relações com casais mais velhos e pessoas que creem no Evangelho.
E outro ponto também que nos foi levantado, quais os conselhos nós daríamos para os noivos. O conselho que eu dou para você é que você se case. Casar é muito bom. Se você acha se você acha que você já encontrou a pessoa correta, se você já tem todas as ferramentas necessárias para um casamento, case. Porque casar é uma bênção do Senhor. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Nós fomos criados por Deus e nós somos plenamente felizes com Deus, mas Deus nos permitiu e nos abençoou com isso, de sermos casados, de buscarmos companheiros ou companheiras que de fato também glorifiquem a Deus. Então, case-se, que o casamento é muito bom. Como a Reni falou anteriormente, muita gente nos bombardeia com informações e nos assusta com algumas coisas que o casamento nos oferece, com dificuldades que o casamento apresenta, mas o que eu posso te falar é que o casamento ele traz muito mais bênçãos do que dificuldades. Dificuldades você terá sendo você casado, você sendo solteiro, você sendo viúvo, você terá dificuldade de tudo quanto é jeito. No mundo todos nós teremos aflições, a palavra de Deus ela é muito clara. Mas a diferença é que eu tenho uma costelinha aqui, eu tenho uma companheira que estará sempre me auxiliando de acordo com a palavra de Deus, e eu terei alguém, tirando o meu Senhor Jesus Cristo, quem eu poderei me apoiar e poderá sempre me ajudar a crescer e a buscar a santidade. Então, casar, pessoal, é muito bom. O conselho que eu, Guilherme, dou para você é que se você encontrou uma mulher verdadeiramente cristã, se você, mulher, encontrou um homem verdadeiramente cristão, case-se com ele. Sim. Como a gente falou lá no começo, dificuldades a gente vai ter sempre. A gente vai ter enquanto casado, a gente vai ter enquanto solteiro, mas o casamento nos ajuda a crescer de uma forma muito boa. Claro que se a gente souber buscar, né, souber ver o lado bom das coisas, o lado do que a gente pode aprender. Conversando com uma amiga, a gente costuma dizer que o casamento nos ensinou tanto que eu acho que é o momento da nossa vida, assim, o tempo da nossa vida que a gente mais cresceu, mesmo que a gente mais amadureceu, que a gente mais aprendeu coisas. E então o conselho que a gente pode dar mesmo para os casais que estão noivos, que eles busquem saber qual é a visão do evangelho um do outro. É algo muito importante. Eu acho que você deve, como a gente falou antes também, saber conhecer uma ou outra. Esse é um tempo que a gente aproveita para conhecer a pessoa, para saber qual a visão de vida que aquela pessoa tem, qual a visão do evangelho que ela tem, o caminho que ela deseja seguir. É o mesmo caminho que o meu? É o mesmo plano de vida que a gente tem? São pontos importantes para que vocês não tenham, que a gente não tenha dificuldades lá na frente no casamento, né? Para que não existam conflitos difíceis de resolver. E isso entra até já na última pergunta, né, amor? Como eu posso saber, como eu vou saber se aquela pessoa é a pessoa certa para a minha vida? Só uns pontos que a gente pode trazer ainda em relação aos conselhos para os casais, para os noivos, são perguntas que eles podem se fazer antes de tomar aquela decisão. Eu realmente devo me casar com aquela pessoa. São perguntas de o meu namoro, o meu noivado. Claro que o noivado obviamente visa o casamento, mas quem ainda está no processo de namoro, por exemplo, a pergunta que pode fazer meu namoro visa o casamento? Qual é o objetivo do meu namoro? O que eu vejo? Para que serve o namoro? Eu ou a minha namorada, meu namorado? E outras perguntas também que a pessoa pode se fazer. E indo já na última pergunta, em relação a como eu vou saber se aquela pessoa é a pessoa certa na minha vida, a palavra de Deus ela nos dá todas as ferramentas necessárias para conhecer uma pessoa. A palavra de Deus diz que pelos frutos nós conheceremos quem é aquela pessoa. Então, o namoro e o noivado, ele serve muito mais para você conhecer o seu parceiro, para você fazer perguntas, para você fazer indagações, para você conhecer e saber como aquela pessoa trata a sua mãe, trata o seu pai, como ela obedece ao seu pai, a sua mãe, como ela trata seus irmãos, porque
aquela pessoa, se ela trata mal a sua mãe ou seu pai, ou trata mal seus irmãos, muito provavelmente aquela pessoa te tratará mal também. Então, o casamento, o noivado e o namoro, eles servem como uma escola. O namoro, ele é muito mais para você conhecer o seu companheiro do que você para beijá-lo. O casamento tem muito tempo para você beijar, você vai ter muito tempo para beijar. Observem bem, né? Tenham um olhar bem atento. Porque muitas vezes, só um minutinho, a gente vê em muitos casos, por exemplo, que a pessoa vai deixando passar por gostar tanto daquela pessoa, né? Por amar, achar que ama e, nossa, eu vou me casar com aquela pessoa, vai deixando passar pontos importantes que deveriam ser bem analisados na pessoa. E aí você acaba se casando e aí tem um casamento frustrado e tudo mais. As pessoas, elas acabam, né, meu amor, negligenciando alguns pontos muito claros que as pessoas vão dando, né? Isso. Uma pessoa que ela vai ser possessiva, muito ciumenta, ela vai te dar alguns sinais no seu namoro, no seu noivado. Você não será pego de surpresa no casamento. Você que muitas vezes negligenciou alguns pontos e que se deixou levar pelo seu sentimento, que de fato pode ser verdadeiro, que de fato é verdadeiro, você pode amar verdadeiramente aquela pessoa, mas você também precisa amar a Deus e se amar, né? Você precisa reconhecer os sinais que são dados pelo seu companheiro, se de fato vale a pena você casar, porque o casamento para um cristão, o casamento é para sempre, como a Rayane falou. Eu não fiz uma aliança só com a Rayane, eu fiz uma aliança primeiramente com Deus. É uma aliança perpétua que eu levarei até os meus últimos dias ou até os últimos dias dela. É o feliz, não é o até a morte os separe, então é até a morte. Você, quando a palavra divórcio ela chega num casal cristão, isso é uma derrota, é você negligenciando aquilo que de fato Deus fala na sua palavra, que ele abomina o divórcio, ele odeia o divórcio. Então nós precisamos encarar o noivado e o namoro já de uma maneira muito séria, porque será no namoro e no noivado que nós teremos os primeiros indícios, nós veremos os primeiros defeitos, como a Reni falou. Eu estarei disposto a aguentar o defeito do meu parceiro, esse defeito? Eu estarei disposto a aguentar algumas coisas que essa pessoa faz, porque, como a gente falou anteriormente, a pessoa ela já dá os sinais no namoro e no noivado. Nós que muitas vezes tapamos os nossos olhos para continuar o nosso namoro porque nós amamos, nós estamos apaixonados, e não esqueça que nós precisamos fugir de paixões da mocidade, né? E paixões que nos levam e nos afastam de Deus. Nós precisamos ser coerentes e principalmente nessa escolha, que de fato é a escolha mais importante das nossas vidas, escolher com quem dividiremos, né, toda a nossa vida. E voltando para aquele ponto que o Guilherme falou, de aquela pergunta que muitas pessoas fazem, né? Como saber se é a pessoa certa para eu me casar? A gente já citou aqui como a gente pode observar isso, né? E tem um exemplo que eu li no livro que eu achei bem interessante, que eu vou trazer aqui. Era um exemplo de duas mulheres que elas estavam num shopping center de maridos. E em cada andar tinha um exemplo de marido, e a cada andar ia melhorando as qualidades desse marido. E aí elas chegam no primeiro andar e veem que o homem daquele andar, os homens que trabalham naquele andar, eles gostam de crianças, eles são bons com serviços domésticos e tudo mais. Aí elas veem, nossa, que bom, mas vamos ver no próximo andar. Aí no próximo andar ele tem um bom salário, ele é um cristão e outras coisas mais. Ela, nossa, tá muito bom, mas vamos ver no próximo. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai... isso acontece com as mulheres, né, às vezes. Você viu ali que aquele homem, aquele jovem, tem todos os pontos que a Bíblia nos aponta, de que é um homem que, sim, é um homem de Deus, é um homem que eu posso me casar, que eu devo me casar. Então, se vocês têm todas as condições possíveis para que se casem, se casem. Não tem aquilo de ficar esperando, nossa, vou esperar até, como exemplo aqui do livro, né? Até o próximo andar para ver se o próximo é melhor. Claro que a gente deve analisar bem, como a gente já falou aqui, deve analisar bem,
Mas se a gente já tem tudo que a gente precisa para saber se sim, aquela pessoa é uma pessoa com quem eu posso me casar, a gente não tem o que tá esperando, né, para que se case. E a gente finaliza dizendo que casem-se, é muito bom ser casado. Quando você encontra uma pessoa verdadeiramente cristã, um dos pontos que a Bíblia fala é não se ponham em julgo desigual. Então, se você sequer pensou em namorar ou noivar com alguém que não tem a mesma fé que você, eu sinto muito dizer que a probabilidade do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento ser algo bem ruim mesmo é muito grande, porque primeiramente você precisa casar com alguém que ame a Deus, porque se você casa com alguém que não ama a Deus, que é perfeito, imagine você que é imperfeito. Então busquem um parceiro verdadeiramente cristão e que te ame, não se põe em jogo desigual, busque a santidade, porque sem santidade ninguém verá Deus. Você pode ser solteiro, casado, viúvo ou noivo, sem santidade ninguém verá Deus. E estejam dispostos a aprender e, como a gente falou diversas vezes, andar com pessoas que queiram contribuir na sua vida, busquem pessoas que já são casadas, que já têm mais experiência que vocês, porque, de fato, as pessoas têm mais experiência que nós. Nós conhecemos muitos casais na nossa igreja que contribuíram bastante para o nosso crescimento. E nós louvamos a Deus por isso, porque o papel da igreja é esse, contribuir para o crescimento mútuo. O corpo de Cristo ele precisa ser edificado. Então, busque pessoas na sua igreja. A Igreja Batista Jardim Floresta tem muitas pessoas que podem contribuir. Se vocês não querem nos procurar, procurem outras pessoas que também estão dispostas a te ajudar. Mas que... Não deixem de procurar, não deixem por de pessoas procurar. que possam te Isso. ajudar. Não achem que vocês sabem de tudo, porque a gente não sabe. A gente não sabe. Então, o que a gente espera é que esse vídeo possa ter te abençoado, que o Senhor possa ter falado com vocês. E o nosso objetivo era esse, falar um pouco das nossas experiências, lógico, das nossas dificuldades que a gente enfrenta ou enfrentou. Então, que a gente possa ter contribuído e foi um prazer. Então, que vocês sejam abençoados e um abraço e fiquem com Deus e até a próxima. Até. E o livro que a gente pode estar recomendando para você que está namorando ou está noivo é esse? É esse aqui, que é o Namoro e o Noivado que Deus sempre quis. Para jovens casais namorados, noivos, né? Inclusive, ele é do David Mack, que é o livro que o pastor indicou sobre a família também, um livro que ele indicou lá nos vídeos da família, tá bom? Esse Então, aí. se você tem condições, esteja adquirindo ele, tá bom? Um abraço.